horário, certo? Hoje a nossa aula vai ser com a habilidade de reconhecer a importância da prevenção no contexto da saúde sexual e reprodutiva para identificar e propor atitudes. A gente vem falando um pouco sobre isso, tá? Mas a gente vai dar continuidade com relação a isso, porque a gente está tendo uma boa sequência didática. Então, a gente falou sobre os órgãos reprodutivos, sobre os métodos contraceptivos, falamos sobre as doenças, as ISTs, né, as infecções sexualmente transmissíveis, e hoje a gente vai falar sobre a saúde sexual, ok? Por favor, quem tiver com um nick diferente, com o nome de outra pessoa, coloca o nome de vocês e a série aqui no chat a partir de agora, para eu poder registrar como chamada, tá bom? Ou quem tiver o mesmo nome, só manda um oi aí que, por exemplo, o Breno, ele colocou Breno Henrique D. Se ele mandar só um oi, eu sei que é ele, tá? Mas quem tiver com nome diferente, igual a Fernanda aqui, o nome, ela está usando o nick de outra pessoa, coloca o nome e a série, por favor, tá bom? Então, nós vamos começar. Primeiramente, com esse GIF aí do Will Smith. O que para vocês é saúde sexual? Queria saber aí. Quem tem a coragem de abrir o microfone ou escrever aqui no chat? Quem vai ser o corajoso? Quem vai ser o mais bonito? O Anthony lindo. Vai, Anthony. Você não é o lindo? Oba! O que é saúde sexual para você? Não tem problema se estiver certo ou errado. Sei lá. Como assim, jovem? Saúde. O que é saúde? Saúde. Saúde é relacionada a saudável, não é, Pro? Relacionada a algo saudável? Muito bem, Laís. Então, sexual seria a parte sexual saudável, nesse sentido? Os órgãos sexuais, saudável? A gente viu o ano passado, lembra que a saúde não é só estado mental e físico? Lembra que a gente estudou sobre isso o ano passado? Que saúde, ela envolve um monte de coisa. Então, é higiene, é a pessoa ter onde morar. Mas aqui a gente não está falando só da saúde. Nesse caso, é a saúde sexual. Aqui o Gustavo escreveu, estar saudável nas partes sexuais? Exatamente. É basicamente isso, tá? E com a Nazaré Tedesco aqui, somente pessoas com vida sexual ativas devem ter saúde sexual? Ou seja, só quem perdeu a virgindade tem que se preocupar com a saúde sexual? O que vocês acham? Que sim ou que não? Tem que ser tudo. Não. A Isabela falou não, Anderson falou não. Breno falou não. Você falou, Breno? Tem que ser o quê? Tem que ser todas as pessoas que têm que se preocupar com a saúde sexual. Muito bem. Não todos, porque podem ter doenças. O Gustavo escreveu. O Gabriel falou não. O Alex falou não. Muito bem. Tá começando bem aí. Porque, assim, independente se a pessoa tem uma vida sexual ou não, nós temos os órgãos sexuais desde quando a gente nasceu. Por mais que a gente não utilize para esse fim. Mas nós estamos com os nossos órgãos lá e a gente precisa de saúde. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E aí eu trouxe para você. A primeira coisa é que no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que vocês, por exemplo, dos 12 aos 18 anos, são considerados adolescentes. E também, por exemplo, às vezes o adolescente, ele tem medo de passar no médico falando, eu vou passar no médico, eu vou ter que entrar com a minha mãe, com meu pai, que eu não vou querer contar na frente deles, eu tô com medo, o médico conhece meu pai, conhece minha mãe, vai contar detalhes da minha vida, só que existe uma ética na medicina
que é proibido, é vedado ao médico revelar segredo profissional para paciente menor de idade, inclusive a seus pais ou legais, desde que o menor tenha capacidade de avaliar o problema e de conduzir-se por seus próprios meios para solucioná-lo, salvo quando não revelação possa acarretar danos ao paciente. Por exemplo, no caso de uma doença terminal, um câncer em fase terminal, é diferente, né? O médico, nesse sentido, ele vai chamar a família e vai contar primeiro para a família saber o que está acontecendo, qual procedência tomar, se a pessoa precisa saber que ela está com essa doença. Mas no caso de, por exemplo, a pessoa ela quer passar num urologista, num ginecologista, está com medo, com vergonha de que esse médico conte detalhes da vida de vocês para os responsáveis de vocês, e aí qualquer um, pai, mãe, avó, tio, tia, ele não pode, isso é falta de ética, inclusive ele pode até ser processado por conta disso. Deixa eu ver que vocês deram risada. Tá, o Anthony falou que ele se consultava com o médico ele fazia o exame de regiões íntimas e ele ficava com vergonha. Anthony, é super normal isso, mas independente disso, eu tenho vergonha até hoje, né? Mas independente disso, nós temos vergonha, mas é importante a gente passar, né? A parte não é normal, Anthony. É normal ter vergonha. Mas, assim, eu fico feliz, mesmo com a vergonha, a gente precisa do médico, porque é um órgão como qualquer outro, que pode ter qualquer doença como a outra. Eu sei que é difícil, às vezes, a gente estar, né, da região íntima, mas a gente precisa, sempre, médico, tomar esses cuidados, porque é uma questão de saúde, ok? Aí, uma coisa que é muito importante, quando nós falamos aí sobre, não só os órgãos sexuais, seria em geral, mas como a gente está falando da saúde sexual, é a higiene íntima. Porque, pessoal, assim como a falta da higiene íntima, a exceção dessa higiene, ela pode fazer mal. Lembra as aulas, teve alguns alunos que perguntaram que se a pessoa lavasse sempre os órgãos genitais, se faria bem, se seria o certo lavar sempre. E, na verdade, não é. Você não pode lavar de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos, né? O importante é você lavar uma vez. Foi você mesmo, Antônio, eu lembro. O importante foi uma vez por dia, né? No máximo, umas 3, 4 vezes ao dia, mas ficar lavando todo momento, ele vai fazer o quê? Ele vai tirar a flora nesses órgãos genitais. Então, tanto a mulher como o homem, ele tem ali alguns micro-organismos que, em vez de fazer mal, ele faz bem numa certa quantidade, ele protege de outros micro-organismos que podem fazer mal. Então, se você lavar todo momento, ele pode fazer mal. Lavar com sabão. Eu acho que na época que o Antônio, eu falei, passar uma água é diferente, né? Secar com papel é diferente. Mas você ficar passando sabão a todo momento vai matar esses micro-organismos. Bom, só que a questão de passar a água, você precisa ficar muito bem, porque a água, em vez de matar organismos, né, em vez de retirar esse excesso de micro-organismos, se ela manter lá, vai servir como apoio para os micro-organismos conseguirem proliferarem cada vez mais. Então, em vez de ajudar, vai atrapalhar, tá bom? Tem organismos que da própria região íntima, que se eles começarem a se proliferar demasiadamente, se eles crescerem, né,
começarem a se proliferar muito rápido, ele pode causar doença. Então, a quantidade certa que tem que ter ali não pode ser nem muito, nem pouco demais. Tá bom? Tá dando para entender? Sim. Aí, se tiver dúvidas, vocês podem abrir o microfone, pode perguntar, eu paro na hora e já retiro as dúvidas, tá bom? Aí vem, como lavar genitais masculinos? A falta de higiene pode levar ao aparecimento de fungos e bactérias, provocando infecções. Os homens devem lavar os órgãos genitais diariamente. Então, não vai tomar banho só de sábado. Eu sei que vai batendo um frio, né? Hoje tá até... Mas nessas épocas atrás, que tava frio, o pessoal que banho só de sábado não dá, não. Tem que lavar diariamente. Durante o banho, os pênis circuncidados, eu já vou falar o que é isso, tá? Exigem cuidados e devem ser limpos com água abundante de sabão, prestando especial atenção à glande. Já vou mostrar o que é isso. É preciso puxar o prepúcio para trás e limpar bem a área, onde normalmente se acumulam secreções. Qualquer secreção estranha deve ser discutida com o médico. Então, viu uma pus, viu ali uma secreção branca no genital masculino, tem que ir no médico, ok? Aí, aqui eu coloquei para vocês entenderem. O que é o pênis circuncidado? O homem, ele tem aqui o prepúcio, que é essa pele aqui que vai envolver o pênis. Em algumas crenças, em algumas culturas, eles têm o costume de, quando o bebê nasce, eles fazem a circuncisão, eles cortam, eles retiram parte desse prepúcio, ele retira a pele, né? Inclusive, o neto do Silvio Santos, como que é o nome da Patrícia? O filho da Patrícia Abravanel, ele passou por esse processo, né? Eles fazem todo um ato lá, que é da cultura deles, e aí eles fazem esse corte na frente de todo mundo, né, do bebê, e aí eles retiram essa pele. Então, o que acontece? Geralmente, o pessoal que não tem a cultura, que possui ainda essa pele, né, o prepúcio, o homem, ele precisa puxar para lavar. E as mulheres que têm o filho, o bebê, que é homem, para poder lavar, ele precisa puxar, né? Às vezes o pessoal fala, as meninas falam, para que eu tenho que saber sobre a higiene masculina, né? Às vezes você tem um irmão, um primo, você pode ter um filho lá para frente, um filho homem. Então, a gente precisa saber dessa limpeza. Então, precisa puxar a pele para lavar toda a parte, né? A glande é a cabeça do pênis, a gente chama de glande, tá? Precisa lavar toda essa região. Por quê? Olha, você tem uma pelinha. Essa pele você consegue puxar, né? Meio que desencapar. Então, imagine, aquilo fechado, se não for lavado direito, pode ter resquício de urina nessa região, e na urina tem o quê? Bactérias. Essas bactérias, elas podem se proliferar. Se a pessoa não tomar banho, não lava a região íntima, essas bactérias vão crescendo, fica úmido essa região por contina, fica o ambiente perfeito. É a proteção, é uma cabaninha para as bactérias, para os micro-organismos, tem parte úmida para eles poderem se proliferar, então perfeito, eles conseguem ali se proliferar cada vez mais, é o que causa a infecção, tá? E aí, já me perguntaram isso em aula, eu já falei, mas nunca mostrei a foto, certo? Existem uns meninos, no caso, ou alguns homens, que não têm o costume de puxar a pele, ou acontece de ser com a pele fechadinha desse jeito. Aí a pessoa, ela não consegue puxar o prepúcio para dar glande à amostra. Isso é chamado de fimose, tá? E aí, é muito comum acontecer
tá bom? Os meninos, às vezes, ele precisa operar, inclusive crianças de 3, 4 anos, por estar com o pênis desse jeito, às vezes precisa operar. O médico, ele faz um corte nessa região, é óbvio que tem anestesia, né? Tem todo um quadro, não é só pegar lá e cortado fora, não, tá? É cortado a pele, que é o prepúcio, tá? Não é a glande que é cortada, é só a pele que tem a mais, para que essa glande fique à mostra, para que o menino, né, o homem, o rapaz, consiga puxar o prepúcio para poder lavar direitinho. Por quê? É o risco de infecção, tá? Precisa lavar direito, precisa tomar cuidado com relação a isso, tá? Não é vergonhoso nenhum, acontece mesmo com as pessoas. Como se faz para evitar disso acontecer? Os meninos costumam puxar essa pele, né? Puxar o prepúcio para conseguir aí não deixar com que fique com a fimose, né? Não deixar com que fique fechadinho esse prepúcio e não consiga deixar a amostra glande, ok? Lembra que eu comentei com vocês? Isso é real, tá? Ó, revista Galileu da Globo, eu vou mandar esses slides para vocês. Se quiser depois clicar para ler, ok? 1.000 brasileiros têm o pênis amputado todos os anos por falta de higiene, tá? Então, não é para isso. E aí, no caso que tá amputando, não é o prepúcio, não, é o pênis, você vai mijar como? Vai urinar com o que sobrar, entendeu? É bem isso. Assim, por mais que a gente, o pessoal se assuste, né? Mas, infelizmente, isso acontece. Por isso que eu falo, gente, ter cuidado. O que acontece bastante é que muitas vezes a pessoa tem o preconceito de não ir no médico, né? De não, eu vi, nada, deixa quieto, entendeu? Sente um mau cheiro, toma um cuidado, né? Se acostuma com o mau cheiro, entendeu? Realmente, Breno, eles vão urinar o que sobrar, é adaptado lá, o que sobrar eles urinam, ou o médico, ele coloca aí específico, mas é aqueles caninhos, né, igual coloca no nariz para respirar, igual coloca na garganta, esqueci o nome daquilo, mas eles colocam né, na uretra para que a urina saia. Se tiver um restinho de uretra ali, a pessoa faz por ali, senão eles colocam essa... Esqueci o nome, gente, de que você coloca o caninho. Sonda, obrigada, Juliana, é isso mesmo. Coloca-se uma sonda na uretra e aí a pessoa vai urinar por meio disso, tá bom? Breno, realmente existe a prótese mamiana. Parece-me que a Tammy Gretchen, né, fez essa cirurgia na qual coloca-se a prótese. Mas não é uma coisa barata, né? É uma coisa que, por exemplo, ela foi fazer essa cirurgia lá nos Estados Unidos. Então, ela fez porque ela tem dinheiro, mas uma pessoa aqui no Brasil, ela não são todos que têm essa condição. Principalmente quem tem essa condição não vai ter esse problema de falta de higiene, né? Ou a pessoa, não sei dizer, tá? Da agonia, então, tomem os cuidados que não vai acontecer nada disso, tá bom? Aí, uma coisa que não é muito falado, geralmente fala das mulheres, mas não, a gente ouve, né, na questão de cânceres de mama, mas a gente não vê essa questão do câncer dos testículos, né? A gente vê muita campanha da mulher fazer o autoexame, que a gente vai falar sobre isso também, mas a gente não vê falando sobre o exame dos testículos. Anthony, tem câncer dos testículos, sim. Em qualquer lugar que tiver célula do nosso corpo tem câncer. E a gente tem célula dos pés à cabeça. Então, né, tem o câncer. Não é tão bem falado, não é tão divulgado, mas tem. Falam mais do de próstata, como o Breno falou, mas o dos testículos não é muito falado, mas bom
a gente ter esse cuidado, tá? Então, o que é aconselhado? Examinar cuidadosamente os testículos ao limpá-los para detectar anomalias. O câncer dos testículos é o mais comum entre os homens jovens, mas tem uma taxa de recuperação de 90% se diagnosticado a tempo. O melhor momento para examinar os testículos é após o banho. A pele do escroto está mais solta. Deve-se passar cada testículo entre o polegar e os dedos, movendo-se suavemente a pele e apalpando toda a superfície para identificar mudanças de textura, tamanho e peso. Então, por mais assim, ele perguntou, eles morrem ou você morre? Então, o que acontece? Se você tem esse hábito de fazer o autoexame, né, de sempre passar a palpar, você tem que ser corpo, né? É o seu corpo. Então, você analise. Se você faz isso sempre, você sabe como o seu corpo é importante vocês saberem como o corpo de vocês é. Isso não os meninos como as meninas. Não tenha vergonha de olhar no espelho. Não tenha vergonha de se apalpar para ver se tá tudo ok. Não é uma questão sexual, é uma questão de saúde, tá? Então, a ver se mudou a textura, o peso, o tamanho. Qualquer dúvida, vai ao médico. Olha, doutor, eu senti uma mudança assim, tá mais enrijecido, tá mais... tô sentindo uma bolinha que não tinha antes, né? É melhor do que você contrair um câncer e não identificar tempo, porque o câncer, quando você faz o diagnóstico rápido, você consegue aí a cura com muita facilidade. Tá? Então, façam esse exame, né, periodicamente, veja se tá tudo ok, se sentir qualquer desconforto, qualquer coisa, mudança de textura, de tamanho, de peso, vá ao médico. Ok? É uma questão de saúde. Ah, mas cheguei lá no médico, o médico falou que não era nada, perdi meu tempo. Não, você não perdeu seu tempo, você ganhou tempo. Você descobriu que você está saudável. Então, não tenha receio de ir ao médico. Ok? Aí, como falamos dos masculinos, também vamos falar do feminino, tá? Tomar banho, a mulher deve deixar cair a água nos genitais e lavar com água e sabão neutro. Existe, né? Muito sabonete íntimo, aquele Lucretin da vida, tem um monte. Mas não tem necessidade, tá? Pessoal, eles criam isso para ganhar dinheiro, é óbvio. Ele é ruim? Não, é ruim. Ele é ótimo. Só que não é uma coisa que é obrigatória. Ai, professora, é caro, eu não tenho condição de ficar comprando todo mês. Exato, eu também não vou comprar. Se a gente tem sabão neutro em casa, se a gente compra um neutro, por que eu vou ficar comprando algo que é mais caro? Então, é água e sabão neutro, tá? Outra coisa, a gente tem a vagina, né? A vulva lá da vagina, nunca passar o sabão dentro dela. Assim como os meninos, eu falei, tem a flora lá da região íntima, as meninas têm. E se você passar o sabonete por dentro da vagina, esse sabonete ele vai matar essas floras, né, esses micro-organismos que protegem e vai causar aí uma doença, tá? Aqui, ó. Também não use duchas ginecológicas, porque ela altera o pH interno e quebra o equilíbrio da flora vaginal. A ducha, pessoal, falam que é quando você pega a água, né? Tem uns produtos específicos para fazer essa ducha. Às vezes o pessoal pega o chuveiro, mesmo chuveirinho, e coloca lá no canal vaginal ou no canal anal também, o homem como mulher, para fazer a ducha. É isso que eu chamo de ducha. Cara do Anthony. E aí, conforme você está jogando água lá por dentro, você está matando os micro-organismos que estão lá te protegendo. A flora vaginal, a flora anal, tá? Então, evitar
né? Não tem necessidade de fazer essa ducha, não tem necessidade de lavar por dentro. Você tá lá, você vai lavar o seu estômago por dentro? Você tá lá na sua garganta por dentro, tacando água? Não precisa disso, tá? Assim como você não vai lavar a sua região íntima. Ai, professora, mas eu fico com receio, ela vai falar que tá fedido. Se tem um odor diferenciado, você precisa ir ao médico para ver se o cheiro está normal, se você tem algum ST. Mas se caso não, é o cheiro normal vaginal, tá? Tanto o homem tem como a mulher tem. Então, existe esse cheiro. Ninguém precisa de cheiro de rosas, ninguém precisa de cheiro de desinfetante. Eu sei que vocês dão risada aí, mas é real, né? A gente não tem necessidade de ter esse cheiro. Existe em específico e não tem o porquê você ficar preocupado com outros cheiros em deixar aí cheirando um perfume importado, tá bom? Então, não façam isso, não utilizem essa ducha ginecológica. Ao sair do banho é importante secar bem as genitais, a virilha, as dobras da nádega, já que a umidade favorece a proliferação de bactérias e fungos. Assim como os meninos, a gente viu lá que a glande, se ficar, ela pode proliferar os micro-organismos, as meninas também precisa secar com bastante cuidado, as dobras, inclusive, tá? Porque ali pode ser o ambiente perfeito para os micro-organismos, tá bom? Aqui eu coloquei a foto para vocês entenderem, tá? Quando eu falei que não é para por dentro, é aqui, né, na vulva, na parte mesmo da vagina. Tem gente que às vezes coloca a ducha achando que vai ficar limpo. Não tem a necessidade disso, tá? Não pode também passar sabonete aqui dentro. Então, o sabonete ele é passado aqui nos grandes lábios, né? Ou também chamados de lábios superiores, os lábios inferiores por fora, tá? E aí, tomar muito cuidado para não ficar passando nem o sabonete na uretra, que tem um furinho aqui, né? Algumas meninas vai ser um pouquinho mais pro alto a uretra, não tem problema nenhum, diferentes tipos de vagina. E também dentro do ânus, ok? Porque daí vai matar esses micro-organismos. Então, a lavagem, ela tem que ser aí por fora, tudo bem? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Aí, né, tem um outro que às vezes é comum para umas pessoas vai ser muito mal. Falar, minha mãe já me falou isso, meu pai já me falou isso, enfim. Mas, às vezes a pessoa não sabe, tá? Por que a mãe não falou? Por que não foi passado? Porque a mãe sabe, né? Porque ninguém a ensinou. Por isso que eu acho importante essa aula, por isso que eu gosto de passar algumas informações durante a aula, tá? Após urinar ou defecar, a maneira correta de se limpar. No caso dos homens não tem muito problema, mas as mulheres têm, por conta da proximidade do ânus com a vagina, tá? A limpeza, né, com o papel higiênico, tem que ser de frente para trás. Por quê? Porque as fezes, ela tem muito mais micro-organismos do que a urina. E se você fizer de trás para frente, ó, você pode estar levando os micro-organismos do ânus na vagina e pode causar doenças, ok? Esses micro-organismos que para o ânus não faz mal nenhum, para a vagina pode causar. Então, a maneira correta é sempre de trás. Ah, professora, mas e as bactérias da urina? Não vai fazer mal para o ânus? Não vai fazer mal para o ânus, tá bom? Alguma dúvida? Não? Os exames dos genitais femininos. O exame das regiões genitais é feito por observação do seu estado. A mulher deve ficar atenta à mudança na coloração e à textura da pele da vagina. Além disso, manchas e sinais similares à alergia também devem ser buscados. Se esse sintoma surgir,
bem como quadros de coceira, irritação, é necessário consultar um ginecologista. Ao examinar seus genitais, a mulher também deve procurar sinais de corrimento vaginal anormal, principalmente se ele apresentar coloração branca ou amarelada, e caso tenha um odorante. Então, qualquer mudança, por isso que eu falei, tanto o homem como a mulher, o menino, a menina, enfim, ela precisa se conhecer. Ela tem que pegar um espelho, se observar, é o primeiro sinal de doença. Muda a coloração, irritação, causa um ardor, né? Na menina, geralmente vai ocorrer o corrimento, que daí ele vai ter o quê? Um cheiro diferenciado, uma cor diferenciada. E qualquer sintomas diferente que tiver, tem que ir no ginecologista, ele vai examinar, ele vai verificar o caso, e vai ver, às vezes é uma coisa simples de se resolver e a menina tá lá sofrendo, tá? E às vezes o ginecologista ele passa uma pomada que vai usar aí por alguns dias e vai resolver a coceira, essa inflamação, ou, né, ele teria que ir para os exames para verificar se é algo mais grave. Então, qualquer mudança na cor, se inchado, se tiver a pele com uma textura, é importante ir ao médico, manchas. A gente faz isso com qualquer parte do nosso corpo, né? Se aparece mancha na pele, a gente vai no médico para verificar se está com alguma mucosa, com algum problema. Se o olho fica avermelhado, a gente já vai no oftalmo para ver se está tudo ok. Mas a gente tem que cuidar também da região íntima, tá bom? Gente, a internet eu imagino que é difícil, mas se vocês perderem alguma coisa, eu vou colocar no YouTube para vocês assistirem, tá bom? E vem um outro quesito da mulher, né? Em relação aos absorventes. A gente tem aí vários tipos de absorvente. Aí o pessoal fala, meu Deus, olha o tamanho desse. Tem os noturnos, tem que são mais para cirurgia, eu acredito que seja um cirúrgico noturno e um absorvente normal. Não dá para ter tanta comparação aí por conta, não tem outra coisa que esteja mostrando aqui para a gente comparar. Tem o absorvente íntimo, que as meninas chamam de OAB. A Isabela falou, nossa, como usar isso, viu? Realmente, né? No começo. Olha, eu vou falar, quando a gente é adolescente, incomoda mesmo, mas chega uma hora que a gente já tá tão acostumado, que daí a gente não tá mais nem aí, entendeu? Mas, o medo de usar OAB? Então, o OAB, ele não é recomendado para as meninas virgens. Por quê? O que acontece? A gente viu há umas aulas passadas que a gente tem uma pelinha aqui, bem na entrada vaginal, que se chama ímen. Aqui não tá ela, mas tudo bem, ela se chama ímen. E aí, o que vai dizer se a menina ela está virgem ou não para o exame físico, tá? Não quer dizer que a menina, se ela não tem esse ímen, ela já teve relação sexual. Isso é a questão física da menina. E aí, o que acontece? Esse ímen que tem aqui, às vezes a menina, ela perde caindo de bicicleta, andando de bicicleta, machucando mesmo. Ou, se o ímen está intacto, a menina ela vai perder durante a relação sexual. Como existe esse ímen, uma menina virgem, como o absorvente interno, ele é colocado aqui, nessa região, né, da vulva mesmo, nessa região aqui, se você é virgem, vai colocar esse absorvente interno, você pode romper esse ímen. E essa sua... Você tem uma proteção, né? Se seu indicador de que você não teve relação sexual, que a menina é virgem, ele pode se romper e aí não vai ter mais, tá? Então, o absorvente interno, ele serve
para as pessoas que não é mais virgem, tá? Hoje em dia, a gente tem novas tecnologias, né? Antigamente não tinha nem isso aqui, gente, tá? Só para vocês terem noção. Não na minha época, que graças a Deus eu não vivi essa época. Que antigamente as mulheres tinham que usar umas calcinhas enormes, né? Tinha que colocar um monte de pano, porque não tinha condição de ficar comprando essas coisas. Aí hoje, né, já se tem a tecnologia, o coletor menstrual, tá? Que é bem pequenininho, ele é desse tamanho, mais ou menos. E aqui, eu sou baixinha, pego. Aqui eu tenho um, né? Ele, você coloca, né? Você coloca também nessa região aqui, nessa região da vulva, precisa dobrar, como eu falei. Para a pessoa utilizar o coletor menstrual, ela também não pode ser mais virgem, porque senão ela vai romper esse ímã. Existe também, isso é novo, tá? Há pouquíssimo tempo, uns 2 anos mais ou menos, que tem a calcinha, que é já absorvente, e o absorvente que ele é reutilizável. Então, eles são de pano, a menina usar, e aí ela vai lavar e depois reutilizar outra vez. Só que tem um porém aí, né? Essa calcinha eu tava vendo que ela não é tão boa com relação a conseguir mesmo coletar. E eu achei meio, fui ler sobre isso, eu achei meio estranho, porque tem a bolsa em específico para a menina trocar a calcinha no meio do dia, porque precisa ser trocado, né? Dependendo do fluxo. E aí, imagine, você inteiro. Imagina o pessoal lá da escola, né? Nós que vamos para a escola, ficamos o dia inteiro lá na escola. Para trocar a calcinha, colocar dentro de uma embalagem fechada, ficaria, não sei, né? Aí vai de mulher para mulher. Seria uma maneira legal para a gente não produzir tanto lixo, é ecologicamente correta, mas assim, eu achei inviável, tá? O que é que às vezes a mulher usa o coletor para não evitar de vazar, para não ter o problema, utilize essa calcinha, porque daí é uma segunda opção de não vazar, de não manchar a calça, porque é constrangedor. Quem já passou por isso sabe que não é fácil, eu já passei por isso, né? Não é fácil mesmo. Então, às vezes a mulher coloca um absorvente interno, ela usa também, tá? Vi também esse outro absorvente que é de pano, que daí a pessoa lava e depois usa novamente, tá? E eu vi que é o mesmo sentido da calcinha, você coloca, mas por uma segunda proteção, tá? Quem usa o absorvente descartável comum, não tem necessidade de usar, nem tem como usar isso aqui, tá bom? Mas é interessante saber dessa tecnologia, mas eu achei, pelo preço que eu vi, umas 3 calcinhas dessas sai R$119, achei meio puxadinho aí o preço, mas tudo bem. Aí, entra um outro fator, né? Porque assim, o ideal é trocar o absorvente a cada 4 a 6 horas, depende do fluxo menstrual de cada um, tá? Às vezes a mulher, se ela tem um fluxo muito intenso, ela precisa trocar até menos que isso. Só que ela precisa averiguar por que esse fluxo tá tão intenso, tá? Às vezes as meninas lá na escola, eu preciso trocar absorvente. Poxa, gente, dá para trocar nos intervalos certinhos, né? Porque dura, falei, vai falar professora de ciências, né? Só toda aula quer ir trocar, gente. Se tiver dessa maneira, procure um médico ginecologista, porque algo de errado não está certo, né? Alguma coisa precisa ser averiguada, porque que tá com um fluxo tão intenso desse jeito, ok? Então, assim, é de 4 a 6 horas, não dá para ficar também com o dia inteiro, porque ali é um micro-organismos, é um local ali que seria muito importante para os micro-organismos, eles conseguem se
e causar uma infecção aí na pele. Além que pode assar, né, deixar a pele irritada, avermelhada. Então, não é legal. Aí eu coloquei essa imagem, ó. Use o banheiro como se tivesse cometido um crime. Não deixe vestígios. Por quê? Às vezes, o que acontece? Já aconteceu. Nossa, eu já vi muito, gente. Eu acho que vocês já devem ter visto. Principalmente mulheres, né? Que a gente usa banheiro público de mulher. Chega lá, o lixo tá com o absorvente aberto assim, ó. Parece que a pessoa quer mostrar, não, estou menstruada. Olha o absorvente. A pessoa deixa aberto. Gente, é uma falta de respeito, né? Não tem necessidade disso. Por isso que a gente usa o banheiro como se tivesse cometido um crime, não só as mulheres, como os homens também. Deixar o papel lá aberto, com fezes, enfim. Não tem necessidade disso, né? Embala direito. O absorvente, quando tira, você enrola. Pega a embalagem. Ah, não tem papel. Ah, tem pouco papel, só dá para me limpar. Não, ok. Pega o plastiquinho absorvente que você vai colocar depois, enrola. Se tiver papel, enrola também. Né? Não deixa lá. As pessoas não precisam saber o que você fez no banheiro, o que deixa de fazer no banheiro, qual o seu período menstrual. Então, a gente tem esses cuidados, né? E pensar no outro, mesmo porque tem gente que tem problema em ver sangue, que ao ver sangue desmaia, né? Então, tem gente, o meu sangue não tem problema, mas se eu ver o do outro, eu passo mal. Então, a gente tem que pensar nas outras pessoas, ok? Então, use o banheiro direitinho, feche direitinho o papel, enrole ali, para não ter essa falta de respeito às pessoas. E aí entra no exame, no autoexame de mama. Assim como eu falei dos exames dos meninos, também é importante fazer o autoexame da mama, porque o câncer de mama vem aí acontecendo, aumentando a quantidade, né? É o câncer que mais ocorre nas mulheres. E por incrível que pareça, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que tem 15 anos de idade. Então, é importante a gente fazer esse autoexame. Se alguém na sua família teve câncer, você tem que fazer redobrado esse autoexame por uma questão importante, né? O Breno falou, deve ser horrível ser menina. Ter que ficar usando absorvente. Isso é louco. É isso mesmo, né? Assim, a gente se acostuma, Breno, mas no começo, eu vou dizer, eu lembro da minha adolescência e eu não gostava, não. É uma fobia, eu vi fome aqui. É uma fobia chamada hemotofobia, que é a fobia por sangue. Muito bem, nossa, isso mesmo, tá? Todo mundo tem câncer, só que algumas pessoas desenvolvem e outras não. Isabela, na verdade, não é que todo mundo tem câncer. Todas as nossas células, assim, todo mundo desenvolve células com erro. Todo mundo, na hora da nossa divisão celular, às vezes acontece das nossas células aí ter um erro na hora dessa divisão e criar uma célula cancerígena. Entretanto, uma pessoa saudável, uma pessoa não predisposta a ter câncer, se alimenta bem, pratica exercício, não fuma, não bebe, ela tá com um organismo melhor para quê? Os nossos soldadinhos, né, nossos brancos, além de atacar invasores, eles também atacam células cancerígenas, tá? Então, realmente, o que você falou, Isabela, tem muito fundamento. Todos produzimos essas células. Erros no nosso corpo, na hora da divisão celular, ocorre a todo momento. Só que algumas pessoas, essas células não são detectadas, não são mortas, e aí acaba se proliferando, causando câncer, tá? Algumas células sofrem mutação, é isso que causa as doenças, né, prof?
Breno, isso é o que causa o câncer, tá? Essa mutação que causa na célula. Muito bem, é isso mesmo, tá bom? E aí essa mutação é identificada pelo nosso sistema de defesa. Aí o nosso sistema de defesa acaba matando essas células que sofreram a mutação. Em alguns casos, né, algumas pessoas não saudáveis, eles não identificam essa célula e se desenvolve um câncer, ok? Então, esse autoexame de mama também é importante. A mulher ficar em pé, em frente ao espelho, se observar, foi o que eu falei, gente, se aceite, se serve, olhe se tem alguma coisa de diferente do corpo, vê se o bico do seio está ok, se as mamas está ok, se não tem nenhuma mudança na coloração, se não tem mudanças no tamanho, tá? Um muito maior que o outro, às vezes não é câncer, mas é importante a gente... Peraí, eu já respondo, tá, Gustavo? Se é alguma outra coisa, tá? Ainda no espelho, levantar os braços, né? Observar se altera alguma coisa nas mãos, você ficar levantando e abaixando os braços. Aí, deitada, a pessoa vai apalpando a mão à esquerda, depois apalpar a mão à direita, fazer movimentos circulares, apertando com as pontas do dedo, para ver se não tem nenhum caroço, se não tem nenhuma bolinha estranha. Às vezes a gente sente umas bolinhas que dá um susto, que é essas glândulas mamárias. Mas você pode ir e tirar essas dúvidas, falar, olha, eu senti isso normal, é desse jeito mesmo. Vocês vão ver que com o tempo vocês vão aprender o que faz parte do nosso corpo e o que não faz, né? Aí no banho, com a pele ensaboada, porque fica mais fácil para movimentar, né? Levantar o braço. Aí, no exame de mama, além de você apalpar os seios, você tem que apalpar também as axilas, que às vezes aparece através das axilas, tá bom? E aí tem que fazer com as duas mamas, debaixo das axilas, observar se não sai nenhum líquido do seio. Se sair, é importante no médico falar que saiu esse líquido, ok? Aí o Gustavo falou, tem um amigo que ele tá aqui do meu lado e ele para mim perguntar se o exame de próstata dói. Aí tudo vai depender, Gustavo, de quanto o homem está preparado para o exame. Lógico, se a pessoa está muito nervosa, porque o exame de próstata, pessoal, o que acontece? Próstata, eu não pus aqui o aparelho reprodutor masculino, deixa eu ver se eu coloquei, se mostra a próstata para vocês. Não mostra. A próstata ela vai ficar aqui em cima, mais ou menos nessa região aqui onde está o mouse, vocês estão vendo. Então, para conseguir fazer o exame de próstata, o médico ele precisa inserir o dedo pelo ânus do homem. Então, a questão da dor vai ser dependendo de como está relaxado o homem, tá? Se ele estiver muito nervoso, pode acontecer de ter um desconforto. Acredito que dor não vai doer. Se doer, tem algum problema, se o homem tiver com algum câncer, com algum problema ali na região, pode causar sim a dor. Mas, normalmente, não. Tá bom? Só vai causar mesmo desconforto, porque, infelizmente, alguns homens têm esse certo preconceito, e é uma coisa muito importante de se fazer a partir dos 40 anos aí, todo ano precisa ser feito. Então, eu acredito que, assim, para os adolescentes, eles indicam só em caso de probleminha, de alguma diferença que vocês sentem aí no corpo, eles fazem. Mas é mais para pessoas mais idosas, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Se não tiver nenhuma dúvida, eu agradeço muito a participação de vocês. Foi muito boa a aula. Espero que vocês tenham entendido.
gostar. E qualquer dúvida, eu estou aqui para retirar. Alguém tem dúvidas? Não. Ó, a minha mãe operou a coluna algumas semanas atrás, ela estava com dificuldade de sentar, deitar. Porque a coluna, coluna é uma operação assim, que hoje em dia é fácil, mas precisa de muito cuidado, porque pela coluna vertebral passa todos os neurônios que levam as informações do cérebro até o dedão do pé, né? Então, qualquer erro que der na operação pode comprometer isso. Só que hoje, como a tecnologia está bem avançada, né, é mais fácil, tá bom? Quem não tem dúvida, quem não tem problemas, está liberado, já deu o horário. Então, muito obrigada pela participação. Vou parar a gravação, vou disponibilizar isso no YouTube. Tenham um bom descanso, que vocês já tiveram aula o dia inteiro.